Boa noite a todos, a todas. Eu agradeço aos organizadores desse evento. Faço todos os meus queridos amigos Ricardo, Sanzolini, Leonardo Correia. Cumprimento a todos, as pessoas que vejam com muita alegria os meus antigos alunos. Com muita alegria, e cada vez que eu vejo um ex-aluno, principalmente, também num ambiente tão bom, eu fico pensando no acerto das minhas escolhas. Isso é um sentimento muito gratificante. O jornal o Globo, de algumas semanas atrás, estampava uma tristíssima notícia. Médico esquece de colocar vírgula na receita e menino de 2 anos morre de overdose. Ao invés de ingerir 1,5 milímetros de potássio receitado para sua enfermidade, a criança ingerira 15 milímetros. Embora absolutamente trágica, essa notícia pareceu-me a metáfora perfeita para ilustrar o problema que foi a mim proposto pelos organizadores desse evento. Apontar os males da linguagem indeterminada numa lei, e especificamente numa lei central como o Código Civil. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose, já ensinava no século XVI Paracelso, grande cientista, alquimista e filósofo da Renascença germânica. A seguir o ensinamento de Paracelso, e eu o sigo, o PL 4/2025, que contém a chamada projeto de reforma do Código Civil, mas que substancialmente é um novo código, modifica 1.200 dos seus enunciados, dos seus artigos, trazendo mais mudanças em relação ao Código de 2002 do que este trouxe em relação ao Código de 1916, esse PL está completamente envenenado. Tal a quantidade de enunciados redigidos em linguagem indeterminada, que é o gênero da qual são espécies as cláusulas gerais. E esse é apenas um dos problemas, um dos muitos problemas desse PL. Não tenho tempo de apontar a todos, me fixarei no problema da linguagem indeterminada, sem antes esquecer do caveat que eu sempre faço. Todas as críticas que há 3 anos tenho veementemente feito contra esse projeto dizem respeito ao texto do projeto e não aos seus autores. O que são cláusulas gerais? Tema que o Léo pediu que eu desenvolvesse. A resposta não é simples, e eu venho estudando essa técnica legislativa há cerca de 30 anos, quer do seu ponto de vista teórico, quer do ponto de vista da sua concretização na nossa praxis jurisprudencial. E a sua compreensão exige seguir certos passos. Eu começo recordando que as cláusulas gerais elas constituem um método legislativo concernente a um problema de indeterminação da linguagem normativa. São espécies de um gênero que abrange ainda os conceitos indeterminados e os princípios jurídicos. Essas 3 espécies, elas integram uma técnica de legislar que é oposta à chamada técnica da casuística, que se revela por meio das chamadas normas abertas, fluídas, dúcteis, ou ainda chamadas de enunciados porosos, enunciados dúcteis, elásticos, etc., etc. Isto é, são enunciados, são espécies normativas caracterizadas pela ausência, na hipótese legal, na fatispécie, de uma prefiguração descritiva ou exemplificativa da hipótese, empregando, mais às vezes, termos cuja tessitura semântica é muito aberta e dotados, também de modo geral,
de cunho valorativo. Nenhuma novidade há nisso. Os gregos já conheciam o paradoxo do Sórites e do falacrós, do calvo e do monte de trigo. Quantos fios de cabelo é preciso perder para dizer-se que uma pessoa é calva e outra não? Quantos grãos de trigos eu preciso juntar para saber que eu tenho um monte e não um punhado de trigo em minha mão? Isso significa que a indeterminação da linguagem ela é connatural à linguagem. Nunca será possível retirar toda a indeterminação da linguagem desta forma superior da comunicação humana. Mas quando um legislador utiliza um conceito indeterminado, por exemplo, animal bravio, interferências prejudiciais à saúde, à segurança e à vida privada, mas conecta uma determinada consequência a esta hipótese, proibir, indenizar, restituir, nulificar, é possível ainda reduzir o grau de incerteza, que é absolutamente natural à linguagem, conectado a essa regra de dever ser, com recurso, em geral, a regras da experiência, ou a estándares jurídicos já densificados pelo tempo, pelos séculos, inclusive, como, por exemplo, os melhores esforços que qualificam uma obrigação de meios, na qual se requer um grau de diligência, quando nós assim adjetivamos uma obrigação de meios, todos sabemos que requer-se um grau de diligência superior àquela diligência comum aferida segundo um outro estándar, o bom pai de família, ou como se diz hoje, eu prefiro dizer, a pessoa razoável, para não cair na machosfera que está sempre na nossa espreita. No entanto, quando utiliza uma cláusula geral, é mais do que um conceito indeterminado, porque há uma dupla indeterminação. Há uma indeterminação na fato-espécie, na hipótese legal, e há uma indeterminação na consequência, porque a consequência não vem previamente, ex ante, apontada pelo legislador. E é preciso, portanto, que o decisor, no momento de concretizar aquela cláusula geral, ele também atribua a consequência. É indenizar, é nulificar, é restituir, é revisar o contrato. Não se sabe ex ante, só se saberá ex post. Por isso que esta técnica das cláusulas gerais é uma técnica legislativa que suscita, teoricamente, problemas de legitimidade democrática e pode gerar, e tem gerado, na prática, profundíssima insegurança jurídica. Isso porque, nos enunciados normativos dotados dessa dupla indeterminação, como nas cláusulas gerais, o legislador defere ao juiz uma tarefa que é sua, criar a lei, criar a regra. Pensemos nos exemplos mais conhecidos e que estão no Código Civil de 2002, e, portanto, já há algumas décadas os estamos tratando. As cláusulas gerais da boa-fé contratual, artigo 422, função social do contrato, artigo 421, e bons costumes, artigo 187. Nesses dispositivos do vigente Código Civil, o legislador não definiu previamente nem o que seja boa-fé, nem o que seja bons costumes, nem o que seja função social do contrato, nem indica qual é a consequência jurídica atribuída à sua violação. Se os contraentes não se comportarem segundo a boa-fé, exigências de probidade, de correção de lealdade, quais serão as consequências previstas no artigo 422? Não se diz. Porque, como há pouco referi, essa resposta não foi dada previamente pelo legislador. Ela é dada pelo juiz ex post, isto é, depois que o autor ou réu da demanda já tiverem agido, já tiverem se comportado de tal ou qual modo, é que o juiz construirá a norma a cada caso depois do fato. Ora,
Eu entendo que o exame de uma técnica legislativa por quem se quer uma estudiosa do direito não se confunde, não se pode confundir, por quem leva o direito a sério, com seriedade e responsabilidade, com a atitude de um torcedor de um Fla-Flu, ou estamos em Porto Alegre, de um Grenal. Isto é, elas não comportam um tudo ou nada. Pelo contrário, elas exigem a meditação de suas qualidades e de seus defeitos, e exigem a confrontação de qualidades e de defeitos com a realidade. Há muitos anos, eu li num texto do Humberto Eco, que é um dos meus autores prediletos, a seguinte frase: temos que colocar a realidade como pano de fundo. E eu adotei isso como lema de vida. Já usei como epígrafe de um trabalho, mas é um lema de vida e um lema na minha atividade como jurista. Então, tendo colocado a realidade como pano de fundo, vamos tentar discernir, muito rapidamente, entre vantagens e desvantagens desta técnica. Por um lado, quando prudentemente previstas, escassamente previstas, porque quando eu falo prudentemente, eu quero dizer escassamente previstas, as cláusulas gerais elas têm como vantagem proporcionar uma maior adaptabilidade da lei às sempre novas exigências da sociedade. Mas, para tanto, requerem julgadores que tenham a possibilidade concreta, efetiva, real, de apreciar em cada caso os elementos fáticos do caso, os elementos normativos do caso, a lista mais ou menos longa dos precedentes cujo material fático gerou similitude com o caso examinado, pois cláusulas gerais não são para serem aplicadas. Isso eu vivo dizendo para os meus alunos. Elas não são para serem aplicadas porque elas não comportam o raciocínio por subsunção. A sua função é direcionar o intérprete a encontrar no sistema a melhor resposta possível de acordo com os elementos fáticos e normativos do caso. E, em cada caso, o decisor terá que decidir, sempre com base nesses elementos, com respeito aos precedentes, o que seria uma conduta segundo a boa-fé. Qual o efeito da sua violação? É um caso de nulidade? É um caso de ineficácia, como eu entendo? Ou do pagamento de perdas e danos? Ou um fator impeditivo da revisão dos contratos por excessiva onerosidade superveniente? Enfim. Por outro lado, como desvantagem, a técnica das cláusulas gerais coloca os já mencionados problemas de legitimidade democrática e de insegurança jurídica que nós não podemos escamotear. Aí está a razão pela qual o legislador sábio prevê, com muita parcimônia, cláusulas gerais numa lei como o Código Civil, isto é, com exponencial prudência e contenção na previsão dessa técnica. O legislador sábio, como um chefe de um restaurante 3 estrelas Michelin, ele, como num cardápio muito bem elaborado, ele combinará um mínimo de cláusulas gerais com um máximo de regras sobre a técnica da casuística, não apenas pelos problemas de legitimidade democrática suscitados por essa técnica, mas por dados da realidade que tem que estar no nosso pano de fundo. Por exemplo, 80,6 milhões de processos judiciais em tramitação, dados do CNJ, segundo o relatório da Justiça, em números de 2025, com base no ano de 2024. Além desses mais de 80 milhões de processos em tramitação, a nossa cultura jurídica muito pouco afeita ao respeito aos precedentes. Às vezes, os tribunais nem sequer os seus próprios precedentes respeitam. Às vezes, o decisor nem o seu próprio precedente ele respeita. Como nós temos visto hoje, e eu não preciso lembrar o que está em todas as manchetes. Notem, eu fui muito criticada em 2002 ao elogiar as cláusulas gerais do Código
recém-vigente, por quem pensava ser contraditório, isso está escrito, que não por acaso, Léo, por cultores do direito civil constitucional, que uma estudiosa das cláusulas gerais elogiasse um código que as contemplava de forma, vou citar, escassa e avara, como está escrito em artigos daquela época. E agora eu sou criticada pela mesma razão vista pelo inverso, por criticar um PL que as contém de modo excessivo, exorbitante, absolutamente incontrolável. Talvez eu esteja a ser criticada justamente porque eu tento, no exame das cláusulas gerais, não analisá-las de forma romântica, idealista, encantada com a sonoridade da expressão, cláusulas gerais, se precisa em alemão ficar mais bonito ainda, divorciada do exame das suas funções e do seu funcionamento na realidade prática, demonstrada pela realidade brasileira dos últimos 30 anos. Pois notem, e isso é uma questão importante, quando uma cláusula geral engloba um princípio a longo tempo presente na cultura jurídica, como o princípio da boa-fé, que há 2000 anos vem sendo tratado e elaborado, a atividade doutrinária funciona como uma espécie de âncora para o intérprete, na medida que ela fixou um determinado significado, que é a âncora de segurança. Deduziu determinados critérios que funcionam como âncoras de segurança. Eu tive que escrever 800 páginas sobre isso. Não é simples, mas são âncoras necessárias. Mas, para isso, para fixar um mínimo de significado, foi preciso 30 anos em relação à boa-fé. Eu não sei se lembram, há 30 anos, logo que veio o Código do Consumidor, aquela enxurrada de ações revisionais de tudo, simplesmente com base numa retórica da boa-fé, usando a palavra e não o conceito, que é algo que muita gente não consegue discernir, o que é palavra, o que é conceito, o que é signo, o que é significação do signo. Muito bem. Porém, se isto ocorre com a cláusula da boa-fé, que está há 2000 anos presente na nossa cultura, o que ocorre, que tragédia anunciada nós podemos ver à nossa frente, quando da previsão atécnica, excessiva, imperita, inepta, a torto e a direito, e muito mais a torto do que direito, de um PL que abunda em expressões novas, destituídas de qualquer significado normativo, ou de um significado normativo que já esteja minimamente solidificado na jurisprudência e na doutrina, como, exemplificativamente, confiança. O que é confiança? É esperança subjetiva, é fantasia que eu posso ter a respeito de alguma coisa, ou é algo objetivável através de comportamentos de conduta? É credibilidade, é confiabilidade. Vejam, confiança, probidade, merecimento de tutela, que é uma regra que foi posta no Código, essa é uma história até curiosa, para convalidar contratos nulos, se o juiz achar que aquele contrato, aquela lua que eu vendi para um incauto, é merecedora de tutela, sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Todas essas regras, que além de serem vazadas na linguagem mais indeterminada, sem nenhum significado normativo, elas ainda têm múltipla eficácia. Há regras desse projeto, como, por exemplo, em relação à função social, que aumentou 450%, as referências tiveram um aumento de 450% de um conceito que ninguém sabe o que é, servem à invalidade, servem à revisão de contratos, servem para impedir a revisão, servem para conceder o adimplemento substancial, servem para negar o adimplemento substancial do contrato, pautar a utilização da inteligência artificial em contratos de serviço digitais.
No artigo 422, se eu não me engano, A, porque esse código, além de ter números, tem letras, chegando a ponto de um dos mais paradigmáticos, que é o 2027, ter 3 vezes o alfabeto, 2027A, 2027B, daqui a pouco, 2027CD, 2027F, enfim, não é? Por aí vai. Bom, além desta confusão entre números e letras, numa das letras do artigo 422, há um fenômeno curioso. Se diz que a boa-fé, a probidade, a função social, a confiança, são normas de ordem pública e geram o inadimplemento dos contratos, a sua violação. No entanto, se elas são de ordem pública, o artigo 166, inciso 6º, vai dizer que a infração à ordem pública leva à nulidade. Eu estou até agora, como professor de contratos e obrigações, querendo saber como algo pode gerar, ao mesmo tempo, o inadimplemento, que é a eficácia, e a nulidade. Alguém um dia vai ter que me explicar. Bom, então, só por esse exemplo, que se multiplica por este código de maneira exponencial, na disciplina dos contratos, por exemplo, os contratos não poderão saber previamente o que é lícito, o que é ilícito, o que é válido, o que é inválido. Eles não podem ajustar a sua conduta a regras de dever ser, não é? Isso aponta o extremado cuidado que nós devemos ter quando essas cláusulas gerais são inseridas nos códigos, porque elas nos deixam na beira de um abismo sobre o que é lícito, o que é ilícito, o que se pode, o que não se pode, em que medida se pode ou não se pode agir. Apesar disso que eu estou falando, do que eu estou falando até agora, ser mais ou menos óbvio, me parece que é quase que consensual por quem pensa minimamente sobre o assunto, isso não foi feito pela comissão elaboradora, como foi reconhecido por um dos seus membros, que afirmou literalmente, abro aspas, como efeito desse novo contexto normativo, tem-se um natural aumento do poder do juiz na outorga da prestação jurisdicional, chegando outra ilustre integrante da mesma comissão a afirmar, no meu modo de ver com integral razão, o seguinte: as empresas vão ser obrigadas a cumprir não aquilo que elas pactuaram, mas aquilo que o juiz da causa vier a entender no futuro como contrário à função social. E, embora essa advertência muito judiciosa, foi aprovada a regra por um score de 14-12 ou algo assim, porque, para a comissão de juristas, o critério jurídico é o da maioria. Eu entendo que o critério da maioria é um critério político, o critério jurídico da ciência do direito é outro, é o critério da correção, da aderência ao sistema, e não da maioria, evidentemente. E, com isso, o projeto tem, além de 450% de aumento nas referências à função social do contrato e da propriedade, registrem essa expressão que, passados 20 anos da vigência do Código de 2002, mais de 20 anos, ninguém sabe definir. Só eu participei de pelo menos 5 ou 6 bancas de mestrado e doutorado, cada uma defendendo alguma coisa totalmente diferente da outra sobre o que era função social. Pois bem, agora isto vem etiquetado como norma de ordem pública e, portanto, geradora de nulidade. Assim também a boa-fé, que no Código de 2002, além de estar setorialmente prevista em matéria de seguro, como já estava desde o direito romano, e matéria de uso capião, não é? Que também é uma regra antiquíssima, tem apenas 3 menções, as 3 cláusulas gerais do 187, do 422 e do 113, regras de interpretação. Agora, pela minha conta, são 36 menções à boa-fé. A torto e a direito, até se exige a boa-fé para consigo próprio. Acreditem, isso está lá na parte geral.
esse imenso poder dado ao juiz pelo legislador servirá, como eu já há pouco referi, para permitir o convalescimento por merecimento de tutela, que é outra expressão absolutamente indeterminada. Além de indeterminada, ela é estranha ao léxico jurídico brasileiro, né? Porque o merecimento de tutela, os que não são civilistas talvez não saibam, vem do Código Civil italiano, por uma simples razão. O Código Civil italiano adota, em matéria de negócio jurídico, o princípio causalista, isto é, quando não há causa, o negócio é nulo. Então, em razão disso, havia um problema para aceitar os contratos atípicos, porque eles se confundem causa e tipo, e os contratos não, enfim, eram considerados ilícitos contratos atípicos, o que, evidentemente, impede comércio. Então, eles criaram esse recurso para dizer que os contratos socialmente típicos, etc., etc., são merecedores de tutela. Pois alguém achou bonita essa expressão e usou aqui para convalidar contratos nulos. Um ilustre membro da comissão, que por acaso é juiz, disse com toda a tranquilidade: sim, haverá situações em que, a despeito da gravidade do vício nulidade, interesses maiores justificarão a conservação do negócio ou a sua readequação para o reequilíbrio social e econômico, inclusive por força da intervenção judicial. Eu gosto desse inclusive, eu fico pensando, se não for por força da intervenção judicial, será a justiça de mão própria, mas essa é outra questão, não é? Quer dizer, e que interesses maiores são esses, e com base em quais critérios? Aliás, nesse projeto, não há apenas um excesso de cláusulas gerais, na verdade, há excesso de linguagem indeterminada, de neologismos, às vezes até de linguagem incompreensível, que, como, por exemplo, em regras que utilizam neologismos que não se sabe o que significam. Há remissões a máximas de experiência, meus queridos processualistas, que está no Código de Processo, não tem que estar no Código Civil. A ponderação de interesses à torto e à direito, sobre nenhum critério como será feita a ponderação de interesses, nenhuma pista como deve ser operada esta regra, inclusive se é uma regra de direito material, se é uma regra de direito processual. Enumeram-se vários critérios vagos e, no último inciso, ainda se diz, dentre outros, ficando-se a perguntar por que já não enumeraram todos. Pululam adjetivações vagas como... Eu vou ler devagarinho, porque faz 3 anos que eu leio e eu não entendo. Tipos contratuais naturalmente díspares ou assimétricos que requerem do agente do setor econômico, que devem ser interpretados segundo a expectativa comum que os agentes do setor econômico da atividade dos contratantes têm quanto à natureza do negócio celebrado e quanto ao comportamento leal esperado de cada parte. E isto serve para dizer que isto é a boa-fé no direito comercial. É outra expressão, para mim, absolutamente incompreensível. Incidência e funcionalidade de cláusulas gerais próprias de suas modalidades, suas em relação aos contratos. Sem falar isto no claro endereçamento ideológico subjacente revelado por um dos 2 relatores gerais ao tentar explicar a volumosa, prolixa linguagem vaga empregada na disciplina da responsabilidade civil. Um anúncio: a partir de agora, nós seremos obrigados a indenizar não quando nossos atos ilícitos causarem danos, nós seremos obrigados a indenizar por qualquer dano produzido. Nós não, porque os advogados recebem um cartão de imunidade. Os advogados, ao contrário de todo e qualquer outro cidadão, só responderão por dolo. Poderão perder prazo, poderemos perder prazo à vontade, poderemos perder documentação de clientes, faltar audiência, que nada, só basta dizer que não foi dependendo da nossa vontade, foi um imprevisto, etc., que seremos
estaremos absolutamente imunes à indenização. Mas, ao explicar as cláusulas, a linguagem vaga empregada em responsabilidade civil, o relator geral, vídeo está no YouTube, disse o seguinte: o livro de responsabilidade civil é o mais acanhado do Código, o mais insuficiente. Vocês acham que o sistema de responsabilidade civil funciona? Ou as empresas no Brasil descumprem a lei, descumprem contratos e pagam a indenização rindo, inclusive rindo da nossa cara? O sistema precisa começar a funcionar. Esse populismo, refletido em regras escritas, em linguagem indeterminada, pode gerar danos gravíssimos, insegurança jurídica, incalculabilidade dos riscos. A nossa atividade, como cidadãos ou como empresas, estará inviabilizada, porque sem cálculo de risco não se age. Aumento exponencial da litigiosidade e fratura no sistema de direito privado. Os impactos poderão ser ainda muito maiores e mais drásticos nos projetos de infraestrutura, projetos de financiamento para a infraestrutura, cuja avaliação pelas entidades internacionais, o Banco Mundial e outros, né, para a determinação da taxa de juros, dos encargos, o grau de comprometimento dos patrocinadores com aporte de garantias, a própria decisão de financiar inclui no cálculo dos riscos os riscos legais e, principalmente, os riscos derivados do que, em linguagem muito coloquial, eu poderia chamar de nossas jabuticabas, na medida em que nesses riscos são confrontados com aquilo que ocorre, com regras que estão previstas em outras jurisdições, quando há uma similitude, há mais segurança no investimento, quando não há o que fazer. Estudos ainda não divulgados, darei um spoiler, porque serão divulgados oficialmente na semana que vem, no Congresso Internacional do Instituto de Direito Privado, no Rio de Janeiro, apontam ao exponencial impacto econômico do PL sobre o PIB brasileiro, via redução de investimentos decorrentes da elevação desses custos, associados à brutal consumerização das relações contratuais. A consumerização do direito contratual, dos contratos civis e comerciais, foi de tal maneira que eu tenho a impressão, ainda a ser confirmada, mas eu tenho a impressão que será mais benéfico as empresas recorrerem ao Código do Consumidor em sua defesa e sua tutela do que ao próprio Código Civil. O impacto negativo sobre o PIB, segundo esses estudos que tive conhecimento, será da ordem por baixo de 100 bilhões de reais. Não é uma quantia desprezível, principalmente num país como nós, com tantas carências, e tudo isso desnecessariamente. Nós sabemos que entre os fatores que suscitam o arbítrio na aplicação das leis, os traumas no valor segurança jurídica estão problemas causados pela indeterminação conceitual, má técnica da redação das leis, o que gera dúvidas e contradições entre julgados, e a inconformidade que todos nós podemos ter com a injustiça acarretada por decisões diversas para situações similares, tudo tendo como resultado o desprestígio da lei e da própria autoridade da justiça. Por isso, a técnica das cláusulas gerais suscita sempre, quando confrontamos com a realidade brasileira, essa cautela com a tentação ao preenchimento arbitrário, e principalmente o preenchimento arbitrário do estándar ou valor a que ela reenvia. E como os laboratórios da ciência do direito são a história e o direito comparado, cabe lembrar que, nos anos 30, na Alemanha, Carl Schmitt, sobre as cláusulas gerais, disse o seguinte:
Assim como os conceitos tais como boa-fé, bons costumes, etc., são referidos não à sociedade civil de tráfico individualista, mas em relação aos interesses da totalidade do povo, se modifica efetivamente todo o direito, sem que se necessite modificar nenhuma lei positiva. Na Alemanha nazista, a convicção de Carl Schmitt foi confirmada pela nova praxis na aplicação de antigas leis e pelo incrível aumento das cláusulas gerais na legislação, na praxis jurídicas, na teoria do direito. Palavras como fidelidade, honra, comunidade foram elevadas ao nível de conceitos jurídicos. E, principalmente, o conceito de adequação social. A lei podia ser corrigida pelo juiz em nome da adequação social, que é uma outra versão do merecimento de tutela. E foi corrigida, por exemplo, para negar o direito subjetivo, a própria existência de um direito subjetivo, por Karl August Rickard, que nega, em nome da adequação, a existência de um direito subjetivo. Eu concluo. Democracia requer confiança, diz o professor Celso Laffer. Quer a confiança recíproca entre os seus cidadãos, quer a confiança dos cidadãos nas instituições, como bateu firmemente Norberto Bobbio. O direito é uma instância social de asseguramento da confiança, talvez a mais poderosa instância social do asseguramento da confiança, de que as regras do jogo têm a virtualidade de apreensão prévia do seu significado. Justamente porque é um Estado de direito, o direito não pode se dar ao luxo de ser inseguro, destituído de critérios previamente cognoscíveis que orientem a aplicação de suas regras jurídicas. Nós, cidadãs e cidadãos, devemos saber o que esperar, devemos poder confiar em como o direito será aplicado. Sem regras jurídicas aplicáveis segundo critérios dados ex ante, não há democracia, ao arbítrio da subjetividade. Daí o cuidado extremado que se há de adotar quando inseridas nos códigos cláusulas gerais, aumentando desmesuradamente o poder do decisor para criar a lei, fixar os seus significados e as suas eficácias, o pode e o não pode, e até em que medida pode, que devemos saber previamente. Concluo com uma pergunta que até hoje não foi respondida. Eu a faço há 3 anos, reiteradamente, e até hoje não foi respondida. Com tantos problemas de ordem técnica, que daqui eu dei apenas uma brevíssima passagem, com tantas contradições, com tão escasso debate prévio, até sobre a necessidade de haver ou não uma recodificação dessa extensão, com tantas portas abertas para o populismo e para o decisionismo, como aprovar esse PL na qual ciência e prudência estiveram tão ausentes? Muito obrigada.